Você dorme bem? Tem dificuldade para dormir ou de continuar dormindo após pegar no sono? Ronco, apneia, essas e outras questões sobre a qualidade do sono você acompanha agora no Opção Saúde. Depois de um dia inteiro de trabalho, chega finalmente o momento de descansar. Mas para que esse descanso seja efetivo, é necessário uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono é quando você consegue dormir bem, de forma satisfatória, e no dia seguinte você acorde revigorado e bem disposto. É importante dormir bem porque muitas das nossas funções são realizadas durante o sono. Então, o crescimento das crianças, por exemplo, depende muito da qualidade do sono. É durante o sono que são secretados hormônios para o crescimento, hormônios para restaurar tudo que perdemos durante o dia, a fixação da memória, o aprendizado, todas essas funções se dão durante o sono. Então, se o sono não tiver qualidade, todas essas funções vão estar comprometidas. Então, você acaba dormindo mal, tendo um mau desempenho no dia seguinte. Aprende menos, tem uma memória mais comprometida, as crianças tendem a crescer menos quando dormem mal, entre outras funções que são exercidas durante o sono. Quantas horas você precisa dormir para ficar bem durante o dia? Para ficar bem, eu deveria dormir no mínimo, assim, umas 8h30. No mínimo. Eu tenho dormido 6 horas por dia, então geralmente eu tô dormindo em pé, assim, mas é isso. Acho que umas 8 horas, de 8 a 9 horas, para mim me sentir bem no outro dia, porque meia hora de sono para mim faz muita falta no outro dia. Às vezes eu durmo até menos que 8 horas e me sinto bem, mas a média de eu dormir é 8 horas. Normalmente de 8 a 10 horas aproximadamente. Eu acredito que umas 6 horas, 5, 6 horas. No máximo 3, 4 horas por noite, não dorme mais, é difícil dormir mais. Umas 8 horas são necessárias para mim ficar bem. Menos que isso, eu não acordo bem. A quantidade de horas de sono necessária varia muito de pessoa para pessoa. Então não existe uma regra, não existe uma quantidade de horas obrigatória para se dormir. Algumas pessoas, em média, precisam de 8 horas, 8 a 10 horas. Mas existem pessoas que têm que dormir 12 horas, outras 3, 4 horas. Há relatos na literatura de pessoas que dormem apenas 1 hora por noite e têm um sono de qualidade. Um sono revigorante, ela consegue exercer todas as funções necessárias durante o sono de uma pessoa que dorme 8 horas. Então é uma característica muito individual. Trabalho, estudo, família, há situações que levam as pessoas a descansarem pouco. Como o organismo reage quando dormimos menos do que é necessário? Quando nós dormimos menos do que necessário, a curto prazo, nós temos um prejuízo em termos de atenção. Então, quem dorme pouco à noite, no dia seguinte, geralmente você está menos atento, está muito mais cansado, presta menos atenção nas coisas, é até mais suscetível a ocorrer erros no trabalho, acidentes de trânsito, isso a curto prazo. A longo prazo, quando você acumula noites mal dormidas, aí você tem um prejuízo maior. Aí você aumenta o risco de desenvolver doenças como pressão alta, diabetes, infarto do coração, AVC, insuficiência cardíaca e outras doenças. Há pessoas que têm mais disposição à noite. Como explicar esse relógio biológico diferenciado? Algumas pessoas, elas rendem muito mais durante o dia. É aquela pessoa, por exemplo, que acorda de manhã bem-humorada, que acorda sorrindo para a vida. E você vê que durante o dia ela produz muito. Já tem aquela pessoa que acorda de manhã mal-humorada, estressada, e durante o dia o humor melhora. E à noite ela costuma trabalhar bem melhor. Então isso é uma questão genética. Da mesma forma, como pessoas que dormem mais e dormem menos. Então alguns precisam dormir mais, outros precisam dormir menos.
Então, alguns têm preferência pela noite, outros preferência pelo dia. Isso é tudo uma questão de genética. Claro que tem como mexer nisso com algumas substâncias, algumas medidas comportamentais, mas essencialmente é algo genético, é da constituição do indivíduo. Eu gostaria muito de saber se existe, para pessoas como eu, que não têm a possibilidade de ter todas as horas de sono, alguma forma de compensação que possa ser dado ou de qualquer forma assim, que possa melhorar um pouquinho o meu sono. Assim. Quando a gente dorme uma noite muito mal dormida, nós vamos ter uma repercussão durante o dia e a gente procura sempre repor isso. A curto prazo tem como repor. Então, se você dorme mal durante uma noite, dorme menos do que o necessário, no dia seguinte você acaba dormindo um pouco mais para compensar aquilo que você perdeu. Então, a curto prazo tem como recuperar sim. Mas a longo prazo, quando essa noite mal dormida se torna crônica, quando todas as noites passam a ser mal dormidas, aí é mais difícil recuperar. Então, uma simples noite ou duas, você recupera em 3 noites subsequentes. Quando se torna um problema crônico, aí requer ajuda médica. Às vezes a gente fica incomodado com o sono excessivo dos mais jovens. Os adolescentes precisam dormir mais do que os adultos? Crianças e adolescentes, por eles estarem em fase de crescimento, desenvolvimento, eles tendem a dormir mais, né? Então, é durante o sono que eles vão fixar tudo que eles aprenderam. Então, as vivências, as coisas que eles aprendem na escola, e o próprio crescimento físico, ele precisa muito do sono. Então, se você avaliar uma criança recém-nascida, você vê que boa parte do dia ela está dormindo. Mas o metabolismo dessa criança é elevadíssimo. Essa criança está desenvolvendo muito, está começando a formar conexões no cérebro, crescimento físico, tudo isso durante o sono. Então, por ser uma fase de desenvolvimento, requer uma maior quantidade de sono. Com o tempo, é normal que a quantidade de sono vá diminuindo conforme o desenvolvimento do adolescente. Mas durante a adolescência, não tem como, eles têm que dormir mais. É uma necessidade do organismo. Não é preguiça, é necessidade que eles realmente têm em dormir para poder ter um bom desenvolvimento. Na verdade, não é que dormir vai emagrecer, mas quem dorme mal, quem tem muita privação de sono, engorda. Então, por exemplo, as pessoas que têm... Muitas vezes a gente acha, a pessoa que tem apneia, que tem problema do sono, a gente tem aquele estereótipo, que é o gordinho e tal. Às vezes é o contrário, às vezes não é o gordinho que ronca, às vezes é o roncador que engorda. Então, na verdade, assim, não é que o sono vai emagrecer, mas o sono ele dá uma vida mais saudável, ele evita que você engorde. Quando você dorme mal, você tem um desbalanço hormonal. Então, acaba que alguns hormônios, por exemplo, o hormônio para saciedade, deixa de ser produzido e aumenta a produção do hormônio que vai dar fome. Então, por isso que a apneia acaba engordando. Por isso que o paciente que tem apneia, que tem transtorno do sono, tem dificuldade para emagrecer. Por quê? Porque ele tem um desbalanço hormonal. Então, se ele dormir bem, acaba que ajuda, ele evita que ele engorde. Então, se dormir bem, bons hábitos de vida, hábitos saudáveis, acaba ajudando a emagrecer. Os problemas de sono, eles exigem um tratamento médico a partir do momento que ele se torna crônico e que está tendo repercussão na sua vida. Então, se você trabalha à noite, dorme tarde, mas acorda de manhã cedo e acorda bem, isso não é um problema. Dificuldade para dormir ou de continuar dormindo após pegar no sono. Esses são alguns indícios da insônia. A insônia ela é definida como uma dificuldade para iniciar o sono, para manter o sono ou mesmo para perceber o sono. Quando a insônia faz parte do seu dia, você começa a ter prejuízos diários e cumulativos. Então, quando você começa a dormir mal, você começa a render menos no seu trabalho, você dificulta as relações interpessoais. A insônia ela pode levar a um quadro de depressão também. Então, é muito comum a pessoa ter um quadro de ansiedade ou algum problema para dormir. Cronicamente, isso vai levar a um quadro de depressão. Então, a pessoa ela tem mais dificuldade em manter relações com outras pessoas. Além disso, a privação crônica de sono
vai levar a outros problemas de saúde. Então, essa pessoa tem uma propensão maior a desenvolver pressão alta, a desenvolver diabetes, a sofrer um infarto, a ter um AVC. Tudo isso por conta de uma insônia que ela deixou de tratar. Então, quando ela se torna crônica, acaba se tornando um problema que requer uma intervenção médica. O efeito da privação de sono, né, ou por uma insônia ou por outro transtorno do sono, ele vai ter uma manifestação diferente dependendo tanto do perfil da pessoa quanto da faixa etária. Então, adultos, geralmente, quando dormem mal, costumam ficar sonolentos durante o dia. Criança não. Criança, quando ela dorme mal, ela fica muito irritada. Fica irritada e hiperativa. Então, são nuances que a gente tem que ficar de olho. O médico tem que ter essa percepção. Às vezes a criança está muito agitada durante o dia, fica hiperativa, isso porque ela dormiu mal. O adulto não, tem uma manifestação diferente. Então ele costuma ficar mais sonolento, costuma ter nos homens disfunção sexual, pode ter queda da libido, pode induzir um quadro de depressão. Então, dependendo da faixa etária e do perfil do paciente, você pode ter uma manifestação diferente. Cochilar durante o dia pode amenizar os efeitos danosos de uma noite em claro? A soneca durante o dia, como a gente chama, nós não costumamos muito recomendar. Claro, após uma noite mal dormida, você dormir um pouco à tarde, não tem problema. Mas fazer disso um hábito, quando você tem dificuldade para dormir à noite, é prejudicial. O ser humano adulto, ele costuma ter um sono monofásico, como nós falamos. Dormir apenas um período do dia. Então, uma noite de sono bem dormida é mais do que necessário. Então, o paciente que costuma dormir muito durante o dia, geralmente tem algum problema, não é recomendado. O ideal é você concentrar o seu sono no período da noite. Eventualmente, dormir durante o dia, após uma noite mal dormida, uma festa que você foi, ou por uma questão de trabalho, ocasionalmente não tem problema. E sonolência diurna não é normal. Não é normal a gente sentir sono durante o dia. Existe algum horáriozinho depois do almoço, tudo bem. Mas aquele sono 9 horas da manhã, sono 6 horas da tarde, por exemplo, é um sinal de que tem alguma coisa errada. Você tem problemas para dormir? Eu chego em casa às 23 horas, já estou agitado, até que eu consigo dormir já são umas 2 da manhã, então no outro dia já começa as atividades lá pelas 6 horas e aí então vai. 6, 7 horas e aí então vai. Fica complicado. Se eu estiver bem, eu durmo bem. Se eu estiver com alguma preocupação, eu às vezes acordo à noite. Deitei e já estou dormindo. Meu marido, ele deita, às vezes ele demora para dormir, às vezes ele dorme 2 horas, se acordar ele, esquece. Daí ele vara a noite acordado, ele tem uma grande dificuldade para dormir. Quando eu vou para minha cama, lá para 1 hora, 2 horas da manhã, eu falo, meu Deus, amanhã tem que levantar cedo, sabe? E o pior é que às vezes eu não estou fazendo nada, às vezes olha a televisão, sabe quando você fica parecendo um zumbi? Vai lá e vem cá e vai lá, é assim. Eu demoro um pouco para dormir, mas eu tenho uma boa qualidade do sono. Depois que eu pego no sono, aí eu vou. Quando nós tratamos de insônia, nós procuramos os 3 P's. O fator predisponente, né, que é a predisposição genética da pessoa. Algumas pessoas já nascem com predisposição à insônia. É aquela pessoa que tem insônia desde a infância, que o pai ou a mãe tinham insônia, os avós também tinham insônia. Então, um fator predisponente. Um fator precipitante, então algum acontecimento ou alguma doença que precipitou o surgimento de uma insônia. Uma morte na família, a pessoa está desempregada, por exemplo, passando por problemas conjugais, podem precipitar uma insônia. E o fator, o terceiro P, o fator perpetuante. Então, é aquele fator que acabou fazendo com que a insônia se perpetuasse e ficasse crônica. Ao se deparar com a falta de sono, o que é aconselhável fazer? Ficar na cama e esperar o sono vir ou buscar se entreter com outras atividades? O ideal é você deitar na hora que estiver com sono. Às vezes a gente acha que está na hora de dormir, deita na nossa cama e começa a pensar. Pensa no que aconteceu durante o dia, começa a fazer projetos para o dia seguinte, e isso esperando o sono. Então, enquanto você estiver pensando, estiver com aquele pensamento ruminante, o sono não vai vir.
Então, a cama ela é feita para você deitar e dormir. Não adianta ficar na cama deitado pensando que o sono não vem. O sono vai aparecer depois das 2 horas da manhã, umas 3. Se você estiver entretido com alguma coisa, tipo assistindo TV, mexendo no computador, é umas 4 horas da manhã e você vai porque você fala, nossa, olha que horas são já. Eu tenho que dormir porque amanhã você tem que acordar cedo. Você deita, mas você sente vontade de fazer outras coisas. Você tá assim, elétrico essa parte da noite. Ficar na cama lendo, trabalhando ou vendo televisão não é uma boa. Da mesma forma, esperar o sono vendo televisão não é bom, por causa da luminosidade. A luz, né, ao mesmo tempo que a escuridão é uma grande aliada do sono, a luz é a grande vilã. Então, dormir de luz acesa vai atrapalhar o sono. Então, para quem tem problema de sono, aquela luzinha do celular carregando já pode prejudicar o seu sono. Então, o ideal é escuridão o máximo possível, o mínimo de luz. Os problemas de sono, eles exigem um tratamento médico a partir do momento que ele se torna crônico e que está tendo repercussão na sua vida. Então, se você trabalha à noite, dorme tarde, mas acorda de manhã cedo e acorda bem, isso não é um problema. Mas a partir do momento que o seu trabalho faz com que você durma tarde, tem que acordar cedo, você passa o dia cansado, ou você até dorme a noite toda, mas tem um sono não revigorante e começa a ter impacto durante o dia, aí isso requer já ajuda médica. Essas medicações usadas para induzir sono têm que ser feitas sempre com prescrição médica e um médico competente para fazer isso. Esses remédios, eles realmente causam dependência química e física. Então, o paciente que tem algum problema, algum transtorno do sono, tem dificuldade para dormir e acaba fazendo uso desses remédios sem orientação médica, a tendência é que ela fique dependente e vá sempre precisando de doses maiores. E, por mais contraditório que pareça, o uso crônico desses remédios de tarja preta acaba causando insônia. Então, muitos pacientes começam com um quadro de insônia simples, começam a fazer uso de remédios de tarja preta, indutores de sono, começam a aumentar essa dose, muitas vezes por conta própria, e aí vai chegar um ponto em que ele vai desenvolver uma insônia pior por conta do uso errôneo dessas medicações. Então, o uso dessas medicações com tarja preta, esses remédios que causam dependência, devem ser feitos com orientação médica e um médico que saiba mexer, saiba lidar com essas medicações. Além de incomodar quem está próximo, o ronco também é perigoso. Você sabe quais males estão ligados a ele? O ronco é um problema sério não só pelo ronco em si, pelo incômodo que ele causa. O ronco ele pode estar muitas vezes associado a um quadro de apneia do sono. Que a apneia do sono é uma doença muito grave, séria, que muitas vezes uma das primeiras manifestações se dá na forma de ronco. Então, muitos pacientes vão ao consultório não de forma espontânea, vão levados pela esposa, que reclamam daquele ronco e vão atrás de uma solução. O ronco, na verdade, é só a ponta do iceberg, ele é só um dos sinais. Por trás daquele ronco pode ter muita coisa mais séria. Então, por trás daquele ronco pode ter uma apneia grave. Então, esse paciente pode ter um quadro de pressão alta, de diabetes, ele já pode ter infartado. Tudo isso por conta de uma apneia do sono que começou a se manifestar como um simples ronco. Mas todo paciente que tem um ronco, com certeza tem algum problema. Ou de apneia, ou algum outro transtorno. Mas sempre tem que ser investigado. Você ronca? Olha, quando eu tomo uma cervejinha a mais, eu ronco, eu concordo. Pelo menos a patroa reclama. Não ronco. Dizem que sim, acho que sim. Acho que não, meu marido fala que não, mas ele ronca muito. Às vezes minha esposa reclama, mas não é sempre não. Mas quando eu tomo um pouco mais de cerveja, alguma coisa assim, aí ela reclama que eu ronquei um pouco, mas senão não. E eu ronco, eu tenho certeza que eu ronco. Porque eu mesmo percebo, tem hora que eu percebo que eu ronco. Eu acho que eu ronco um pouquinho, sim. Ronco um pouquinho. A apneia do sono é uma doença grave, muito frequente, tá? Ela se caracteriza por pausa respiratória durante o sono.
Então são pausas longas, com mais de 10 segundos, tá? E que elas ocorrem mais de 5 vezes por hora. Então isso já define bem a apneia. Então aquela apneia que a gente vê em casa, a mulher vê no marido e fala que ele para de respirar, não tem valor para o médico como um indício de apneia. Até 5 por hora é normal. Então, a apneia ela é grave, ela é um problema quando se dá mais de 5 apneias por hora. Os pacientes que têm apneia do sono costumam dormir mal. Por mais que ele durma a noite toda, o sono não tem qualidade. É um sono que a gente chama um sono fragmentado. Então, o paciente tem vários despertares à noite, muitas vezes sem ele nem perceber. Então, ela acorda várias vezes, ele não atinge estágios profundos do sono por um tempo suficiente. Então, de manhã, o paciente vai estar cansado, muita sonolência durante o dia, vai produzir menos, sem falar no prejuízo que se dá a médio e longo prazo. Pressão alta, o risco de diabetes, de infarto agudo do miocárdio, de AVC, de insuficiência cardíaca, tudo isso vem de uma apneia não tratada. Existem algumas queixas e características do paciente que faz com que a gente pense em apneia. Paciente que tem queixa de ronco, paciente que tem queixa de sonolência diurna excessiva, daquele paciente que dorme na sala de espera do consultório, por exemplo. É aquele paciente que tem uma pressão alta de difícil controle, aquele paciente que até é mais jovem, mas já tem uma disfunção erétil, queda da libido, que tem uma cintura abdominal e do pescoço aumentadas, que tem alguma alteração facial que propicia a apneia. Tudo isso já nos faz pensar em apneia. A confirmação é dada pela polissonografia, que é um exame que o paciente dorme no laboratório ou na clínica, todo monitorizado, e aí durante toda a noite o sono dele vai ser estudado. Vai ser estudado, vão ser contadas as apneias e nós podemos ver todos os outros transtornos que podem ocorrer durante o sono. Descobri que eu tinha apneia perto do ano de 2008, mais ou menos. Na verdade, eu acordava de manhã muito cansado, né? Apesar de achar que estava dormindo a noite inteira, ter dormido a noite inteira. E a minha esposa também começou a reclamar que eu roncava muito. E esse ronco começou a ficar muito alto, né? Um barulho muito alto. E eu até brincava muito, falava para ela que eu não roncava, que eu não escutava, né? Na verdade você acha que está dormindo. E um dia ela pegou e gravou com o celular. E realmente eu percebi, aí eu vi pela filmagem que ela fez ali, pelo vídeo, que realmente o ronco era bem alto. Os exames apontaram que eu tinha realmente uma apneia séria, o meu ronco era um ronco severo. E a partir desse momento a gente começou a tratar com medicamentos, né? E com o uso também de um aparelho chamado CPAP. E eu passei a dormir com esse aparelho. E esse aparelho me proporcionou aí realmente um sono, como a gente vinha percebendo que não tinha, né? E se a sua companheira, a sua esposa reclamar que você ronca, acredita nela. Você ronca mesmo. A gente brinca, fala, eu não escutei, mas se tem um ronco e o ronco está incomodando, com certeza você está com algum problema. É bom procurar. Existe o tratamento cirúrgico e o não cirúrgico. Então, o paciente tem que ser avaliado cada caso individualmente para você ver a possibilidade de cirurgia, o tipo de cirurgia que vai ser feito, né? Ou pode ser feito o uso do aparelho, né, que é o CPAP, que é um aparelho que o paciente dorme com ele é usado apenas no período de dormir. Ele vai usar uma máscara, pode ser só no nariz ou pegar o nariz e a boca, vai ser usado durante o período que ele dorme. Esse aparelho vai ajudar a entrada do ar. Na apneia, a pessoa tem uma dificuldade para a entrada do ar. Então a pessoa para de respirar por alguma obstrução e essa obstrução ela vai ser vencida com a ajuda do aparelho. Então o aparelho ele não vai curar a apneia. Na hora que o paciente parar de usar o aparelho, ele volta a ter apneia. Algumas dicas para a gente melhorar a qualidade do sono, né? Para ajudar com que a gente inicie mais facilmente o sono
e tenha aquele sono com uma boa qualidade. Primeira coisa, luz apagada. Então, é muito frequente a gente ver pessoas que deixam a luzinha acesa na hora de dormir, seja a luz do abajur, do celular, do rádio relógio. O ideal é escuridão total. Outra, evitar atividades físicas mais extenuantes no período noturno. Dificulta que você inicie o sono e vai dar um sono de pior qualidade. A atividade física deve ser feita, é essencial para a saúde, mas no período da manhã ou da tarde. À noite é melhor evitar. Questão de alimentação. Então, à noite, evitar tomar café, chá, chocolates, evitar também ingesta de carboidratos, de refrigerantes. Então, doces, massas, à noite não é uma boa para quem tem dificuldade para dormir. O banho quente, a gente acha que relaxa, mas à noite não é indicado. Se a pessoa gosta de tomar um banho quente, pode tomar um pouquinho mais cedo, umas 5, 6 horas da tarde. À noite é melhor um banho de morno para frio. Além do mais, procurar sempre dormir num ambiente confortável, com uma boa temperatura, um colchão de qualidade, um bom travesseiro. E claro, se o parceiro incomoda seu sono com ronco ou com algum outro problema durante o sono, procurar resolver. Porque às vezes o problema que uma pessoa tem de sono acaba atrapalhando o cônjuge também. Fica a dica, uma boa saúde também requer um sono de qualidade. Cuide de seu sono. Opção Saúde fica por aqui. Até o próximo programa.